Então você quer começar a empreender, mas não sabe se os seus bens estão em risco ou não. Ou se você já empreende e está com medo, está com uma dívida aí, está com medo dos seus bens serem atingidos por alguma dívida que você fez. Calma que hoje eu vou te explicar se os seus bens estão seguros ou não, ou se você vai começar um negócio, está pensando em começar um negócio, como você protege os seus bens e os erros mais comuns na hora de empreender. Vamos entender primeiro o conceito de empresa, de empresário, de pessoa física e jurídica, de personalidade jurídica, que é o elemento mais importante quando nós estamos falando de risco de empreender. O direito, no geral, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, criou um instituto chamado pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? O primeiro passo é entender que ela é diferente da sua pessoa física. Então, como eu desenhei aqui, nós temos a pessoa física, que tem o seu nome, os seus bens, os seus deveres e direitos. E temos aqui a pessoa jurídica, que tem o seu nome, os seus deveres e os seus direitos. O que nome, direito e dever significa? Significa que cada um tem a sua personalidade jurídica. Em regra geral, isso é personalidade jurídica. Ter nome, direitos e deveres separados de outra pessoa. Tá? Esse é o conceito inicial de pessoa jurídica. E é aí que se encaixa o primeiro erro mais comum dos empresários. O cara está aqui com a PF dele, né, pessoa física, com o nome dele, CPF e tudo mais. Ele tem aqui os bens, então ele tem uma casa, um carro, ele tem aplicações no banco e ele vai começar a empreender. O que ele faz? Ele abre uma MEI, microempresa individual ou microempresário individual, e vai começar lá suas operações vendendo serviços ou produtos. E ele pensa, não, tá tudo bem, a MEI tem CNPJ, né? Então tudo que tiver registrado vai estar registrado no CNPJ, né, da MEI. Eu não sei se vocês pararam para reparar, mas a MEI também tem o mesmo nome do empresário. Então se seu nome, por exemplo, é Ronaldo, a sua MEI tem que chamar Ronaldo e o seu sobrenome. Por que isso acontece? Justamente porque a MEI não tem personalidade jurídica. Ou seja, ela não tem nome, direito e dever. Porque o nome, direito e dever da MEI são os mesmos que o seu. Então, basicamente, esses patrimônios aqui, que são seus, também são da sua MEI. E vice-versa, né? Se você investe, separa a sua operação, coloca estoque em nome da sua MEI, se você compra, maquinário em nome da sua MEI, você está comprando em seu nome. O que quer dizer que toda a dívida que surgir da operação da sua MEI vai atingir o seu patrimônio pessoal. Dito isso, o que você tem que tirar dessa lição? Tem que tirar que se o seu risco é muito alto, então se você vai empreender com alguma coisa que te traga muito risco, talvez a MEI não seja para você. Porque se você, por conta de dois fatores, justamente porque a chance de você se endividar e se embolar é maior, e também porque se você está pensando em altos riscos, você também está pensando em alto retorno. Só que esse alto retorno não vai caber na MEI, porque a MEI tem também o seu limite de faturamento. Então, se você está disposto a assumir mais risco e mais retorno, não precisa ser muito risco também. Se você está disposto a assumir um risco a mais, se você quer realmente uma empresa consolidada, maior, mais robusta, talvez a MEI não seja para você. A MEI talvez seja para aquela pessoa que está começando agora, que não tem muito a investir, que não tem muito risco a tomar. Talvez essa seja a questão ideal, porque ela é mais simples, paga menos imposto, o imposto é unificado, então tudo é mais fácil em relação à MEI, mas você não está protegido financeiramente falando. Se você acabar falindo a sua empresa, né? Você vai ter os seus bens pessoais atingidos. Então, essa é a primeira lição que eu tinha para passar. A outra lição e o erro mais comum. Então, o empresário, e esse talvez seja o que mais
causa dor de cabeça para os empresários, o que mais faz os empresários perderem seus bens por conta disso. Você tem aqui a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica, beleza? Criei aqui uma empresa que tem personalidade própria, bacana. Só que, ao invés dos dois estarem separados, né? Então aqui tem os bens da pessoa física e aqui tem os bens da pessoa jurídica. O que o gênio desse empresário faz? Ele pega as coisas e unifica. Ele confunde os bens da empresa. Então ele começa a usar o dinheiro da pessoa jurídica para pagar suas próprias contas, para pagar suas próprias dívidas. Ele começa a usar os veículos da empresa. Ele começa a conectar o nome dele com a pessoa jurídica dele. Esse é o erro fatal. Porque se você começar a dever, o seu credor vai te acionar na justiça e o juiz vai te dar uma martelada na cabeça. Porque ele vai dizer, tudo bem, você tem uma personalidade jurídica própria com a sua empresa, mas você está confundindo. E aí vai ter o que nós chamamos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ. Quando isso aqui acontece, meu amigo, seu advogado vai te ligar e vai falar, senta, porque a notícia é tensa, tá? Basicamente, se você abre uma empresa, faça da maneira correta e principalmente mantenha da maneira correta. Não confunda os bens que é da sua PJ para você, porque senão você vai acabar se enrolando. Então, qual que é a lição final de tudo isso? Como é que é o meio, vamos dizer assim, mais seguro de eu empreender? Basicamente, você vai escolher uma empresa de responsabilidade limitada. Então, você já deve ter reparado que alguns negócios têm LTDA no final, ou no inglês LTD, ou na Alemanha GmbH ou BH, se eu não me engano. O que isso significa? Sociedade de responsabilidade limitada. Voltando aqui para esse quadrinho, nós vamos ter então a responsabilidade, como eu disse, separado da sua pessoa física, e tudo que for dívida da sua pessoa jurídica não vai atingir a sua pessoa física se você não estiver confundindo o patrimônio, tá? Essa é a maneira de fazer essa separação que eu narrei anteriormente, escolhendo uma sociedade limitada. Tudo bem, então eu criei aqui a minha PJ, isso vai custar geralmente um pouco mais caro, tá? Você vai lá e vai fazer aqui, você vai juntar talvez um sócio, você pode fazer com mais de um sócio, né? Você pode ter 3 sócios, e aqui vocês vão criar essa PJ. Reparem que essas bolinhas elas são separadas, diferente da MEI, por exemplo, que é basicamente isso aqui. Você tem a sua PJ e a sua MEI, que é basicamente uma extensão do seu nome, tá? Repare que aqui nós temos quantas pessoas nós temos? Nós temos 3. Tem 3 sócios. Não, você tem 4. 3 sócios e a pessoa jurídica. Então, vai criar uma barreira aqui entre os direitos e deveres da pessoa jurídica e os deveres e direitos do sócio, contanto que não haja a confusão patrimonial. Você pode fazer isso com sócio, você pode fazer isso também sozinha, que é uma inovação, tá? Da Lei 13.874 de 19, ela trouxe o caráter da SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal. Antigamente, você só podia fazer se fosse no formato de mais de um sócio, se você quisesse ter uma limitada. Hoje em dia, não. Você pode ser aqui a sua pessoa física e criar uma pessoa jurídica que separa os seus bens um do outro, tá? Talvez essa seja a maneira para aquele cara que vai assumir um pouco mais de risco, para quem vai ter um pouco mais de faturamento, para quem quer ter uma operação mais robusta e para principalmente quem quer proteger de vez os seus bens. Isso aqui certamente custa mais, você vai precisar de advogados e contadores para fazer esse processo, um contrato social e etc. É muito mais burocrático do que a MEI, mas garante também mais segurança em relação aos seus bens
Então, talvez você tenha que analisar o seu modelo de negócio, o seu faturamento, os riscos que você vai assumir e escolher entre uma sociedade de responsabilidade limitada ou uma MEI. Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar. Basicamente, separe os seus bens do que é seu e o que é da sua empresa, que aí você vai evitar muita dor de cabeça. Esse vídeo não é para explicar qual é a melhor, porque não é só a sociedade de responsabilidade limitada. Existem vários tipos, tá, de sociedade. Mas esse não é o meu intuito. O meu intuito aqui é só explicar para você que está começando agora ou que está em dúvida sobre se o seu patrimônio está protegido, como funciona o Instituto da Pessoa Jurídica e como ele pode ajudar ou prejudicar a proteção dos seus bens. Se você gostou, se inscreva. Nós nos vemos em outros vídeos. Até a próxima.